jarra d'água ali. Vou botar CIAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Nós vamos estudar parábolas e ensino de Jesus com nosso irmão Caibá, mas antes vamos ler o Evangelho. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. O item 16. Mundos regeneradores. Entre as estrelas que cintilham na abóbada azulada, quantas são mundos, como o vosso, designados pelo Senhor, para a expiação e as provas. Mas há também entre eles os mais infelizes e os melhores, assim como os transitórios, que se podem chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, girando no espaço, em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos, de exílio, de prova, de regeneração e de felicidade. Já vos foi falado desses mundos onde a alma nascente é colocada, ainda que ignorante do bem e do mal. Ela pode marchar para Deus, senhora de si mesma e de posse do seu livre-arbítrio. Já vos foi falado das amplas faculdades de que a alma é dotada para fazer o bem, mas há as que sucumbem e Deus, não querendo aniquilá-las, lhes permitem irem para esses mundos, onde, de encarnações e encarnações, elas se depuram, se regeneram e se tornarão dignas da glória que lhe está destinada. Pedimos a Jesus, pedimos a Deus acima de tudo, pedimos entendimento das palavras que aqui for lida. Peço ao nosso irmão Caibá que nos ajude a entender. Peço ao seu altivo, às irmãs queridas, a dona Lourdinha, pedimos entendimento, que nada sabemos, mas que possam nos ajudar a entender as palavras que Jesus deixou. Peço por nós, encarnados, peço pelos ouvintes, peço pelos desencarnados, peço por todos, mas peço em nome de Jesus e em nome de Deus a permissão para iniciar este estudo. Que assim seja. Do Evangelho, nem nunca tinha visto. Bonito, né? É. Muito bonito. É assim como Mas vamos, como a gente estava ali, eu voltei à parábola das pérolas. Nosso professor está
está lá nos assistindo, com certeza, porque ele acorda muito cedo, só não veio. Aí vamos continuar aqui na parábola da ovelha perdida. E vamos estudando devagar, porque a gente precisa entender essas mensagens. Que vos parece, se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se extravia, não deixa as 99 e vai aos montes procurar a que se extraviou? E se acontecer achá-la, em verdade vos digo, que se regozija mais por causa desta do que pelas 99, que não se extraviaram. Assim não é da vontade do vosso Pai, que está nos céus, que pareça nenhum desses pequeninos. Que pereça nenhum desses pequeninos, pereça. Essa passagem é de Mateus e está em Lucas também. Mateus é o 18, né? Item 12 e 14. Isso. E o Lucas É o 15, 3 e 7. Isso é muito bonito. Vou ler mais um pouquinho e você comenta. Esta imaginosa parábola parece ser o solene protesto da má interpretação que os sacerdotes têm dado à palavra do Cristo. Não há muito, escreveu-nos um padre romano, ser estultícia, que é isso? Estultícia. Negar a penas eterna do inferno. Quando nos evangelhos encontramos, no mínimo 15 vezes, a confirmação dessa eternidade. E conclui que ela não é ensino da igreja, mas ensino do próprio evangelho. Tá bom, vai. Então, aqui ele está nos dizendo, ele começa nessa imaginosa parábola, ou seja, Jesus, né, ele se referiu a uma referência do povo da época, que eram pastores, né, ele utilizou essa situação que era rotineira para eles, para explicar que... Está meio alto demais. Para explicar que Deus, que Jesus, né, não abandonam ninguém. E aí ele coloca aqui, vê se você acha aí, estultice. Hã? Tolice. Aqui o nosso amigo, aqui o Fernando, nos traduziu uma palavra aqui. Esse livro ele tem muitas palavras antigas, não mais usadas, então a gente tem que estar sempre atento. Então Caibar está dizendo que os sacerdotes estão sempre desvirtuando as palavras do Evangelho. Qual? Ah, para você botar perto. Está longe? Dá para ouvir? Dá, né? É porque o pessoal em casa às vezes não ouve, né? Então ele colocou aqui: não há muito, escreveu-nos um padre romano, ser estultícia negar as penas eternas do inferno. Então é uma tolice negar, quando nos evangelhos encontramos no mínimo 15 vezes a confirmação dessa eternidade. E conclui que ela não é ensino da igreja, mas ensino do próprio evangelho. E o Caibar está aqui dizendo que isso não existe.
né? Quando o pastor perdeu uma ovelha, ele deixou as 99, que eram 100, e foi buscar aquela perdida, todo mundo pensaria, não, deixa, né, se perdeu, não tem mais jeito, né? Mas ele está dizendo que Jesus, no ensinamento dele, ele está dizendo que o Pai não vai perder nenhuma, ele vai atrás da ovelha. Ou seja, é uma referência às nossas atitudes, né? Se a gente se perde, se a gente comete o erro, se a gente cai em tentação, se a gente faz coisas horríveis, não importa, Deus não nos abandona, não nos leva, não nos manda para o inferno. O inferno, como nós já estudamos, estamos cansados de reforçar aqui, ele não existe. Não existe da forma que foi ensinada pela Igreja. Então, a referência aqui é que ninguém ficará extraviado. Todos serão achados, serão reconduzidos ao rebanho, não importa a situação que ele tenha chegado. Aqui trazendo para nós, na questão do inferno, que diz assim, muitos vai para o inferno, isso e aquilo. E aqui em cima ele mostra que jamais Deus vai direcionar um filho dele para o inferno, vai deixar no inferno. Eles sempre têm oportunidade, né, para caminhar. Vamos. Deixa eu ler para você. Jesus, vamos para o outro parágrafo. Jesus previa certamente que seus ensinos e pensamentos íntimos seriam desnaturados pelos homens, constituídos em agremiações religiosas, e quis, de certa forma, deixar bem patente aos olhos de todos que ele não poderia ser representante de um Deus que proclama o amor e a necessidade indispensável do perdão para a remissão dos pecados. Impusesse aos filhos por ele criados castigos infindáveis, eternos. Então, aqui fica bem, ele está explicando para a gente bem direitinho, né? Jesus previa, Jesus sabia que os homens iam desvirtuar seus ensinamentos, ele sabia disso, né? Principalmente os das agremiações religiosas. E aí ele quis deixar bem claro aos olhos de todos que Deus não poderia jamais, um Deus de amor, porque Jesus veio nos trazer a ideia de um Deus de amor, né? E não um Deus vingativo, com tendências humanas. Então ele diz, como que um Deus que proclama o amor vai deixar que um de seus filhos entre num castigo eterno? Então essa parábola, ele está explicando exatamente isso, ele colocou de uma forma bem simples para as pessoas simples da época poderem entender. Mas até hoje algumas pessoas não compreendem muito bem essa parábola, né? Então ele diz que para, né, que essa pessoa retorne ao rebanho, ela precisa se redimir. O perdão, remissão de tudo aquilo errado que ele fez. Então, como é?
que proclamando o amor, que esse Deus proclamando o amor e a necessidade indispensável do perdão para a remissão dos pecados, impusesse aos filhos por ele criados castigos infindáveis. Então, essa ideia que foi trazida pela Igreja, ela é totalmente errônea, ela está totalmente fora dos ensinamentos de Jesus. É só a gente fazer um paralelo da parábola das ovelhas com a nossa vida. Se a gente se perde, não significa que estamos perdidos para sempre. Deus não quer, como eu já falei, todos vão retornar ao rebanho, todos terão sua oportunidade de se redimir, de serem perdoados e voltarem ao caminho que Jesus nos ensinou. Não quer dizer que nós vamos para o inferno, né? Não. A parábola mostra bem claramente que as almas transviadas não ficarão perdidas no labirinto das paixões, nem nas turnas onde medram os abrolhos, como a ovelha desgarrada. Elas serão procuradas, ainda mesmo que seja preciso deixar de cuidar daquelas que atingiram já uma altura considerável. Ainda mesmo que as 99 ovelhas fiquem estacionadas no local do monte, os encarregados do rebanho sairão ao campo a procura da que se perdeu. Está bem explicadinho aí tudo que eu já falei, né? Ele falou que o que eu acho interessante a gente falar é que os encarregados do rebanho sairão ao campo à procura da que se perdeu. Isso. Os encarregados são aqueles trabalhadores do Cristo, a espiritualidade maior, a espiritualidade, os guias, os mentores, eles são encarregados de nos auxiliar, de ir atrás de nós, de nos ajudar. É óbvio, essas pessoas que se perderam, e ele está falando aqui do campo, sairão a campo atrás das ovelhas que se perderam. É uma referência ao auxílio que nós recebemos o tempo inteiro. As pessoas não prestam atenção às suas intuições, aos chamados que recebem diariamente, nas coisas mais simples. Se nós sintonizarmos com a espiritualidade amiga, nós vamos perceber com mais clareza todo esse amor divino está dentro de nós. E se nós estamos fazendo alguma coisa errada, não de acordo com a lei divina, a gente percebe, a gente sente aquilo e pensa, nossa, isso não foi certo, isso não foi muito bom. É óbvio que existem as pessoas que estão mais cristalizadas, são mais... ainda estão em situação de menos lucidez das coisas, mas mesmo elas também são tocadas. Sim. Então, o que eu só queria ressaltar aqui é que os encarregados do rebanho sairão ao campo à procura da que se perdeu. Nós sempre temos ajuda. E sempre quando, às vezes, afasta alguém da casa, isso em todas as religiões. Lá na roça tem um padre, quando está frequentando umas pessoas, aí uma se afasta, uma família se afasta, ele vai na casa da pessoa, vai visitar, vai saber o porquê que a pessoa se afastou, e aí tenta conversar com a pessoa, para a pessoa voltar. A mesma coisa
nós aqui, tem uns médios, gente, eu, Adilane, me preocupo mais com as pessoas que saíram, que saem, do que com as pessoas que estão seguindo. Porque as pessoas que estão seguindo a gente está vendo, está protegido, está sendo amparado. E as outras que saem, a gente não sabe o que foi fazer. Aí eu procuro sempre saber, o que você está fazendo? Procurou uma casa? Tá isso, para não ficar perdido. Sim. Né? É um ato de carinho. Não tem necessidade que vem para essa casa, mas que vá para outra, para que você continue entendendo. Estudando, né? Isso. Eu até, deixa eu fazer uma referência que eu me esqueci aqui. Ele vai sair em busca da ovelha, ainda mesmo que seja preciso deixar de cuidar daquelas que atingiram já uma altura considerável. Ele está dizendo aqui, se referindo àquelas pessoas que já estão no caminho. Né? Então, não é que ele não se preocupe com as pessoas que estão no caminho, mas ele não quer perder ninguém, não quer que nenhuma ovelha se perca. Então, aquelas que já estão mais comportadas, que já estão no caminho, que já estão mais conscientes de suas atitudes, daquilo que estão fazendo, ele deixa, né? Deixa aquelas resguardadas para que ele possa ir atrás daquela que se perdeu. Então, gente, não significa que Deus só vai olhar para aquele que se perdeu, não. Todos nós somos protegidos. Ele só está dizendo que é mais importante trazer de volta aquele que se transviou, né, do que esquecer e deixar para lá. Isso não existe. Verdade. O Pai não quer a morte do ímpio, não quer a condenação do mal, do ingrato, do injusto, mas sim a sua regeneração, sua salvação, a sua vida, a sua felicidade. Olha que coisa linda que ele está dizendo aí. Né? É bem claro para a gente também. Ele não quer a condenação, não quer. Ele quer que esse que se perdeu se salve, né? Tenha felicidade. E vá para a felicidade, que ele consiga conquistar o reino de Deus, assim como todos. O Pai não quer a morte do ímpio, não quer a condenação do mal, do ingrato. Você está vendo? Todos esses adjetivos aí ruins para uma pessoa, o Pai não quer. Ele não tem... Deus não está querendo que a pessoa sofra. É Deus, como disse Jesus, é amor. Amor. Então, o que importa para ele é que o transviado retome o caminho do bem. Ainda que seja preciso para a regeneração do espírito nascer ele na terras, sem mão ou sem pé, entrar na vida manco ou aleijado, ainda que lhe seja preciso renascer no mundo sem os olhos, por causa dos tropeços, por causa dos escândalos, sua salvação é tão certa como a da ovelha que se havia perdido e lembrado na parábola. Porque todos esses pobres que arrastam o peso da dor, os seus guias e protetores os assistem para conduzi-los ao porto seguro da eterna bonança.
A gente às vezes pensa que esses sofredores não têm auxílio. Isso, Não é é. verdade. Todos eles têm o auxílio da espiritualidade amiga. Então ele diz, mesmo que seja preciso nascer sem pé, manco, cego, né? Isso aí não é uma condição de castigo, é uma situação atraída por nós quando não cumprimos, quando não estamos atentos às leis divinas. Não é um castigo. Muitas vezes na espiritualidade, antes da reencarnação, nós ficamos tão envergonhados, tão tristes com as nossas atitudes, que nós pedimos uma reencarnação mais sofrida, com mais dificuldades. Aí vocês vão perguntar, mas ele vai querer sofrer assim à toa? Não, é porque essa situação essa dificuldade que eles vão ter que passar no mundo material, é como se fosse impedi-los de cometer os mesmos erros. As pessoas têm medo de errar de novo, de agirem da forma cruel como agiram em outra vida. Então as pessoas pedem, muitas pessoas não compreendem isso e acham isso um absurdo. Eu jamais ia pedir para nascer assim. Mas é assim mesmo que acontece. Quando a gente está no plano espiritual, a nossa visão é muito mais livre. Os nossos horizontes são maiores. A gente tem uma visão da nossa existência, daquilo que a gente fez e aquilo que a gente pode vir a fazer com mais clareza, muito mais clareza. Né? O corpo físico, ele tira um pouco a nossa visão, a nossa sensibilidade do plano espiritual. Mas chegando lá, a gente consegue compreender por que a gente agiu daquela forma, né? Que a gente perdeu a cabeça, que nós não conseguimos nos controlar. E, enfim, então esses sofrimentos, entre aspas, né, são por causa dos tropeços, escândalos que cometemos, e nós mesmos pedimos para ter algumas dificuldades nessa vida, para poder ressarcirmos as nossas dívidas com a lei de Deus. Leitor amigo, quando vos falarem os sacerdotes de inferno eterno, perguntai-lhes que relação tem a parábola da ovelha perdida com esse dogma monstruoso que desnatura e inutiliza todos os atributos divinos. Olha, como ele fechou esse estudo, né? Que coisa bonita. Ele está nos ensinando, né? Pergunta para o sacerdote. E a parábola da ovelha perdida? O que significa, então? Se o pastor foi atrás da ovelha perdida, deixou todas as outras para ir buscar aquela, né? Então significa que não é possível que haja um inferno, um local de sofrimento eterno. Mesmo eu que me perdi, que cometi alguns erros, eu poderei retomar o caminho correto, poderei retomar o caminho junto aos meus irmãos, né? Junto ao grupo de ovelhas. É porque a pessoa mais materialista, né, vai pensar, quando um rebanho imenso, uma se perde, o cara nem sabe, o pastor nem vai procurar. Está perdida. Vamos pensar, um lobo morreu aí pelas pradarias. Não vou atrás, vou perder as outras, às vezes é um filhote, né? Mas aqui não é essa visão materialista que o Cristo deu. Ele usou essa parábola
porque na época era mais fácil para que as pessoas compreendessem. E mesmo assim, a maioria não compreendeu. Ainda deturparam a parábola, né? Verdade. Mas é muito, muito legal muito bonito ele ter dito isso aqui. Pergunta para o sacerdote, né? E a ovelha perdida? Com esse dogma monstruoso do inferno, vai desnaturar e inutilizar todos os atributos divinos. Então, o Deus de amor joga a pessoa no inferno? Isso é impossível, né? Vamos trazer para a nossa realidade. Uma mãe vai querer que o filho fique de castigo 24 horas? Vai espancar o filho porque quer castigar? Isso é muito errado, né? Se uma mãe não faz isso, imagina Deus. Verdade. Nossa. Não seria Deus, né? Não. O Deus que a gente conhece, não. Agora nós vamos entrar na parábola do credor e vamos ler um pouquinho. Ela é muito grande. Ela é bem grande. Mas aí a gente faz um pouco e deixa o resto para Se não semana der, que a vem. gente continua na próxima aula. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Ficou bem claro aí que a gente sempre tem que perdoar. Sempre tem que perdoar. A gente sempre tem que perdoar, não importa o que tenha sido feito. O perdão é muito importante. O perdão nos liberta, nos tira daquela situação. Muitos levam séculos, né, para perdoar, Sim, porque não compreendem que aquilo os aprisiona. Às vezes aquela pessoa que você não perdoou já foi embora, já evoluiu e você está lá ainda com aquele sentimento que na verdade é um veneno que está destruindo toda a sua capacidade de evoluir, de amar, de compreender. e talvez você fica lá estacionado por causa de Uma bobagem. uma bobagem, Exatamente. e o outro já perdoou, foi embora, e você fica com aquela mágoa e acaba te fazendo mal para si próprio, que a maioria das vezes é isso que acontece. Aqui sempre aparece muita gente com mágoas da outra pessoa e sempre vai conversar: não, que eu não consigo perdoar, eu estou isso, estou aquilo, e a gente vê que a pessoa está muito mal. Aí sempre tem que conversar com a pessoa: por favor, perdoe essa pessoa, não guarda a mágoa dela, porque a mágoa está te fazendo mal e não fazendo a ela. Então, eu aconselho sempre a fazer prece. Quando vier aquela vontade de esganar o outro, aí você pega e faz uma prece por ele. É isso que eu sempre faço. Quando dá uma vontade de esganar alguém, penso assim: Jesus, tem misericórdia dessa pessoa. No pensamento, você não precisa falar nada para ninguém. Você, no seu íntimo, você começa a falar para Jesus, e aí vai mudando, vai mudando. Me ajuda, Senhor, não me deixa sentir isso pelo irmão. Ele está fazendo uma coisa muito ruim para mim, mas e às vezes a pessoa não consegue perdoar. Você conversa, você explica, mas é mais forte do que ele. Mas aos pouquinhos a pessoa vai compreendendo que aquilo só atrasa a vida dela. Sim. Se você perdoou, né, e a pessoa não compreendeu, continua brigando com você, aí é problema dela. Ela que tem que ajustar as contas dela com aquilo que ela pensa. Ela também deveria fazer prece. Os dois, né? Que ficam presos.
E se os dois fizerem, melhor ainda. Melhor os dois estão ainda. se ajudando, estão caminhando, Sim, né? nós somos irmãos, não E- podemos esquecer nunca disso. Eu tenho uma amiga e a irmã trata muito mal. E, e as crianças, ela é apaixonada pelas crianças, pelos sobrinhos. E aí a irmã ensina os sobrinhos a tratar ela mal, fazer careta, fazer um monte de coisa para ela e ela começa a chorar, que ela chora à toa, é depressiva, chora à toa. Aí eu falo assim, amiga, não chora, pede a Jesus para essas crianças que mais tarde eles vão crescer, vai mudar a história. É que eles agora eles estão fazendo o que a mãe está mandando, né? Não sabem o que estão fazendo. E a mãe realmente falou assim, deve ser coisa de outra vida, porque e eu falei, não fica com raiva dela, você faz prece por ela, não guarda a raiva. Que ela falou assim, você passe bem longe da minha casa, que eu sinto arrepio só de você se aproximar da minha casa. Uma irmã falar isso para outra, agora você vê. Aí eu falei para ela, pede a Jesus por ela. Você não, que ela me ligou logo urgente, né? Falando isso e falando, poxa, Adilane, eu estou tão triste por isso. Aí eu falei assim, olha, faz prece por ela. Não fica triste, faz prece por ela, pede a Jesus que perdoa ela, perdoa alguma coisa que você fez a ela, que pode não ser nessa vida, mas foi em outra, e ela guarda isso. O Espírito traz nas lembranças várias coisas. É preciso paciência, tolerância. E a gente também, não é só perdoar, a gente também tem que pedir perdão, tá, gente? Temos que saber pedir desculpas e perdão. Se o outro aceitar, mas o perdão do coração, né? Não é o perdão assim, tá bom, tá tudo resolvido, e fica de cara feia. Sim, Vamos aprender a perdoar. Parece muito difícil, mas não é. Vai dar um alívio que vocês nem sabem. É muito bom a gente perdoar, a gente pedir perdão. verdade. Você caminha sem ficar se culpando. Sim. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E tendo começado a ajustá-las, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo, porém, o servo com que pagar, ordenou o Senhor que fossem vendidos. Ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, e que se pagasse a dívida. O servo, pois, vou ler o outro para entender, né? Tá. O servo, pois, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: tem paciência comigo, que te pagarei tudo. E o Senhor teve compaixão daquele servo, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Tendo saído, porém, aquele servo encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 denários e, segurando-o, o sufocava, dizendo-lhe: paga o que me deves. E este, caindo-lhes aos pés, implorava: tem paciência comigo, que eu te pagarei. E ele, porém, não o atendeu, mas foi-se embora e mandou conservá-lo preso
até que pagasse a dívida. Isso acontece muito, né, gente? Isso acontece muito. Aqui ele diz que o reino dos céus é semelhante a um rei, que o rei mandou todos aqueles servos pagarem tudo que estavam devendo, que os servos pediam dinheiro emprestado e tudo, mas o rei, uma hora, falou: vocês têm que vir cumprir com aquilo que nós combinamos, vocês têm que pagar a dívida. E ele disse que não tinha como pagar e pediu: pelo amor de Deus, né, me ajuda, não, por favor, né, me dá mais um tempo para eu te pagar. E o rei ficou, né, sentiu aquilo que ele realmente estava sendo sincero e perdoou a dívida. Ele não só deixou ele ir, como perdoou a dívida. Isso aí, quem é que age assim? Aonde que nós temos esse amor assim tão grande? Deus. Deus sempre nos perdoa. A gente não precisa nem se preocupar com isso. A gente pede perdão a Deus, sim, mas Ele quer que você perdoe os seus irmãos. E é exatamente o que ocorre. Ele coloca logo em seguida, esse servo encontra um amigo que devia 100 denários. Essa pessoa disse que não tinha como pagar, ele cobrou, ficou furioso com o companheiro e mandou que prendesse até que ele pagasse a dívida. É uma coisa totalmente assim. Vocês veem que Jesus coloca de uma forma que é bem claro, né? Você imagina uma pessoa presa vai pagar uma dívida como? Né? A família que teria que se virar para pagar aquela dívida. Então, o servo foi beneficiado pelo seu senhor, pelo rei, mas ele, assim, se beneficiou e não prestou atenção de que ele deveria agir assim. Isso está até na prece que Jesus nos ensinou, né? Perdoai as nossas ofensas assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que a gente perdoa a quem nos ofende? Então a gente tem que prestar atenção naquilo que as preces que estamos fazendo. Senhor, me perdoa, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo meus irmãos. A gente fala isso e está sempre brigando, sempre com raiva dos outros, não perdoando. E é exatamente isso aqui, né? Ele não quis saber. O amigo, praticamente no mesmo momento, pediu perdão a ele, disse que ia pagar, me dá mais um tempo, e ele não quis saber. Verdade. Vendo, pois, os seus companheiros o que se tinha passado, ficaram muitíssimo tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando-o, disse-lhe: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida. Por que me distes, não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? E irou-se o seu senhor e o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar a seu irmão. Mateus 18, 21 e 35. Então, aqui ele colocou um senhor bem severo, né? Ele falou: como é que você pediu o perdão, eu perdoei você e, além disso, não precisava mais me pagar, perdoei a dívida, né?
Ele poderia ter dito, eu te perdoo, tá bom, então daqui a um tempo você me paga. Não, ele perdoou tudo, a dívida, tudo que aquele servo devia. E aí o Senhor, né, disse, servo malvado, eu te perdoei tudo, e você não perdoou o seu companheiro. E irou-se o seu senhor e entregou aos verdugos até que pagasse tudo que lhe devia. É lógico que é dessa forma que as pessoas daquela época poderiam compreender, né, que o rei, né, ficou furioso e falou, agora você vai preso também, né, porque você não perdoou o seu irmão. É óbvio que Deus não fica raivoso, não quer se vingar de ninguém, mas na época era preciso falar dessa forma para que as pessoas, ainda muito ignorantes, compreendessem que a ira daquele senhor se voltou contra ele. E Jesus disse, meu Pai Celestial vos fará se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar a seus irmãos. Mas é o que eu e a Adilane estávamos falando aqui. Esse sofrimento que nós vamos carregar, se não perdoarmos os nossos irmãos, é um sofrimento que nós mesmos estamos nos infligindo com a nossa teimosia, com o nosso orgulho, sim, com a nossa arrogância, né? Deus não precisa castigar ninguém. Nós mesmos buscamos o sofrimento quando somos inflexíveis à lei, quando não compreendemos a lei. A lei é de amor. A pessoa faz uma coisa ruim, é chato, é ruim, é chato, mas perdoa, né? Tenta se aproximar da pessoa, mostrar para ela que ela está errada. Se não for possível, perdoa pelo seu coração, né? Perdoa, porque Deus vai estar muito satisfeito conosco, porque nós estamos agindo conforme os ensinamentos do Mestre. Olha, vamos pensar em Jesus, tudo que ele passou aqui na Terra. Imagina se ele tivesse mágoa de nós. Poxa. Imagina. E ele perdoou a todos, apesar de ter sofrido as maiores torturas, infâmias. Perdoou aqueles que os torturaram. Sim, a todos. Ainda falou com Deus. Eles não sabem o que fazem. E a gente tem que prestar atenção nisso, gente. É muito simples. É muito claro. É claro o que Jesus estava querendo dizer com isso. Aí o pessoal diz, mas Jesus é um ser evoluidíssimo, para ele é muito fácil perdoar. Para nós também é, gente. A gente só tem que se desapegar da nossa vaidade, do nosso orgulho. Quem nós pensamos que somos diante de Jesus? Estamos ainda rastejando no planeta. Já né? que ele é o modelo, o irmão Sim. modelo, nós temos que fazer o quê? Por onde fazer que nem ele. Fazer que nem ele, da forma que nós conseguimos. Verdade. Então, acho que a gente tem que parar aí, né, Joana? Aí a gente continua. Na próxima aula, a gente vai estudar aqui as explicações de Caibar, dessa parábola, né, do credor incompassivo, o credor que não perdoa. Ele é perdoado, mas não perdoou o seu companheiro. Fazer a prece para a gente terminar. Então, no próximo encontro, nós vamos dar continuidade a esse estudo tão bonito do livro do Caibar, Parábolas e Ensinos de Jesus. E aqui vamos, nesse momento, elevar nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, e em nome do amor que vibra nessa casa, do amor que recebemos de todos esses irmãos do plano espiritual, do nosso dirigente espiritual, o seu altivo, e de tantos outros que conosco se encontram nesse momento, vamos agradecer esse momento de estudo que vai, pouco a pouco, nos ensinando tão profundamente tudo aquilo que devemos modificar
em nossas atitudes e pensamentos cotidianos. Obrigada, Mestre Jesus, por permitir que estejamos nessa casa de amor. Pedimos, Senhor, licença à espiritualidade amiga, pedimos licença a Ti e ao nosso Pai amado, que possamos dar por encerrado o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus.